Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 12 a 27. A origem do pecado. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, continuando o estudo aqui no livro de Tiago, capítulo 1, nós vemos aqui no versículo 12, onde Tiago explica sobre a origem do pecado. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A provação, meus irmãos, é todo tipo de tentação, de tribulação, de perseguição, situações difíceis que nos levam a nos desviar do caminho. Por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um problema de dificuldade financeira e ela tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro que ele vai usar para alimentar a sua família, mas às vezes aquele dinheiro ele não é conquistado de forma lícita. Então essa é uma provação. Ele está sendo tentado a pecar contra Deus. Continuando. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, se ele perseverar na fé, se mesmo diante da dificuldade ele permanecer fiel a Deus, ele receberá a coroa da vida. Ele seguirá conforme o plano de salvação de Deus. Por isso é importante perseverar na fé. Nós estamos falando do pecado. Como surge o pecado? Nesse caso, nós vemos aqui, citamos uma pessoa que está precisando de dinheiro para alimentar sua família e está passando por dificuldades. Essa é uma provação, isso é uma tentação. São situações da vida que nos levam a pensar sobre nos desviar do caminho. É só um exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de provação.
no versículo 13, diz assim: não diga que você está sendo tentado por Deus. Não é Deus que está te tentando. Deus, ele não tenta ninguém. Lembrando que ele é Deus. Não pode ser Deus, ele não pode ser tentado e ele mesmo não tenta ninguém. Porque Deus não age contra o seu próprio caráter. Deus é soberano. Se ele tiver uma decisão para a nossa vida, ele não precisa nos tentar para nos desviar do caminho. Ele simplesmente age. Deus é soberano sobre a vida de todos nós. Aqui no versículo 14, fala o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é um desejo intenso por algo que não te pertence. Olha como começa a tentação. Por exemplo, às vezes a pessoa, um exemplo bobo, ela quer comprar um tênis, porque todos os colegas dela da escola têm um tênis daquele, é um tênis da moda, mas ela não tem dinheiro para comprar esse tênis. Então ela é tentada pela cobiça a adquirir o tênis, independente de qual forma que seja. Neste caso, a cobiça, que é a tentação, essa provação, ela vai te mostrar quem realmente você é, qual é o seu caráter. No versículo 15 diz o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, eu até coloquei uma frase aqui que não é bíblica, mas ela é interessante para a gente refletir, que é a seguinte: o pensamento gera um sentimento. Então a pessoa queria o tênis, ela viu o tênis, nossa, pô, que tênis bonito, gerou um sentimento. Qual é o sentimento? Pô, eu quero ter um tênis desse. Esse sentimento, ele gera uma ação. No caso, a pessoa pode escolher ou ela comprar o tênis de uma forma lícita, ou ela roubar um tênis, por exemplo. Então, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação. E a ação, ou seja, a escolha que a pessoa teve e a decisão que ela tomou, a atitude dela, gera o resultado. Ou ela pode ser abençoada, porque está vivendo conforme os mandamentos de Deus, ou amaldiçoada, porque ela está pecando contra Deus. Aqui no caso seria, ou se seguir, caso ela não tivesse a condição, ela não comprar o tênis, e caso ela roubasse, teria a consequência, né? Poderia ser preso, poderia ter problemas com a justiça, mas com certeza é um pecado contra Deus. Agora Tiago fala aqui da origem do bem, no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Meus irmãos, a natureza do homem, ela é caída. O homem por si só, pela sua essência, ele é mau. Nós podemos observar as crianças bem pequenas que ainda não têm consciência de bem, de mal, de certo, errado, de cristão, ateu, enfim. Quantas vezes nós vemos uma criança que bate na outra, que morde, a criança que faz birra? Isso tudo mostra a natureza da criança. Então isso é só para exemplificar que isso é íntimo do homem, que a nossa natureza por si só ela é má. Quando que nós decidimos nos tornar bons? Ou melhor, decidimos fazer o bem, porque bons nunca seremos. É quando nós começamos a ter uma referência na nossa vida, e nesse caso é Jesus. E as nossas ações, elas começam a refletir coisas boas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, pelo Consolador enviado por Jesus para nos ajudar nessa caminhada, para nos conduzir.
Continuando, aqui já no versículo 17, diz assim, ó: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui está dizendo que Deus não muda, que o seu caráter ele é imutável. Deus não erra e Deus não muda. Deus é amor, mas Deus é justiça. Muitas vezes não entendemos nem o seu amor e nem a sua justiça. Mas como eu vivo falando, não nos cabe entender, nos cabe crer. Agora, a prática da palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, tem uma frase, não sei se vocês acompanharam os outros estudos, que eu costumo dizer muito na minha vida, que é uma forma prática e fácil da gente entender o que Deus espera de nós, como nós devemos nos comportar na nossa vida, que é enxergar o mundo com os olhos de Jesus. Tudo que você for fazer, imagina assim, se fosse Jesus, ele faria o quê? Ele roubaria o tênis ou ele aceitaria que não tem o tênis e ficaria de chinelo mesmo, ficaria descalço mesmo? Jesus doaria o tênis dele para uma pessoa carente para que ela não pecasse e ele ficaria descalço? Ou Jesus não ia se importar com o próximo? Só fazendo uma exemplificação com o exemplo anterior. Vamos lá, Tiago continua falando no versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Aqui, meus irmãos, nós vivemos no mundo real, aqui no planeta Terra. Nós nos relacionamos com pessoas que são cristãos, pessoas que são ateus, pessoas que são de outras religiões. Isso não importa. Todos nós seguimos e cumprimos a justiça do homem. Então, por exemplo, se você está dirigindo um carro numa via de 40 km por hora, você não deve andar acima de 40 km por hora. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é a lei dos homens. Mas nós vivemos pela justiça de Deus. Ou seja, como nós somos cristãos, estamos andando em uma via que o limite máximo de velocidade é 40 por hora, mesmo sem ninguém olhar, nós, porque somos filhos de Deus, nós seguimos a lei, independente de ter alguém olhando ou não. E isso, meus irmãos, é teoricamente, tá? Porque todos nós somos pecadores, todos nós infringimos as leis, tanto dos homens como de Deus. A grande questão é que nós temos que ter consciência, reconhecer que erramos, nos arrepender e tentar melhorar a cada dia. É disso que se trata o processo de arrependimento para a salvação. Aqui no versículo 21. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra a vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É o que eu acabei de explicar. Independente de nós estarmos, nós somos cristãos, independente de ter alguém vendo ou não, nós vamos nos esforçar para cumprir as leis, tanto de Deus como dos homens. Vai chegar um ponto que nós vamos ter uma divergência, que é quando a lei dos homens, ela entra em discordância com a lei de Deus. No versículo 22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Talvez esse trecho aqui, meus irmãos, seja um dos trechos mais importantes desse estudo. Vamos usar um exemplo aqui de João 3:21, que diz o seguinte: quem pratica a verdade, lembramos, que quem é a verdade? É Jesus, como diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas porque são feitas por Deus. Ou seja, o verdadeiro cristão, quem realmente segue
o ensinamento de Cristo, que é a palavra, ele é conhecido por suas atitudes, não por suas palavras, porque a palavra que deve prevalecer aqui é a palavra de Cristo. Não basta conhecer a palavra, é preciso viver conforme a palavra, é aplicar no nosso dia a dia, é enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Aí sim, nós temos uma verdadeira comunhão com Cristo. No versículo 23, olha a contrapartida aqui, ó. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. Meus irmãos, toda a Bíblia aponta para Cristo. Todo mundo que já estudou, que está estudando, que tem alguma referência na Bíblia, consegue pegar trechos em todas as passagens bíblicas que apontam para Cristo, para a vida de Cristo, para o ensino de Cristo, enfim. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? A verdade é Jesus. E como que Jesus vai nos libertar? Através do ensino da tua palavra. Na sequência aqui do versículo 23, diz o seguinte: então assim, o ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto, pois a si mesmo se contempla. Lembra que eu falei agora há pouco sobre João 8,32? E conhecereis a verdade vos libertará? Vamos buscar então lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, que trata-se da promessa de Deus para Abraão. Ele diz: Abraão, sê tu a bênção. Através de você, vou abençoar todas as famílias da terra. A palavra de Deus nos mostra e nos ensina que a salvação, ela não depende do que fazemos para nós, mas do que fazemos para o próximo. Por isso que Jesus deixou de forma simplificada 2 mandamentos para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui na promessa de Deus para Abraão, trata-se da mesma coisa. Nós temos que estar atento, não do que fazemos para nós. Na própria oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, diz: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se nós não perdoarmos, se nós não fizermos pelo próximo, nós não receberemos o perdão e nós não receberemos a bênção. No versículo 26, já no finalzinho do estudo: se alguém supõe ser religioso, olha, cuidado pessoal, que ser cristão nem sempre quer dizer ser religioso. Aquelas pessoas que vão para a igreja, que sentam no banco, mas que não vivem a palavra, é uma religião vazia. Vamos ver o que está escrito aqui. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ir na igreja não é sinal de fé, não é sinal de santificação. Muitas pessoas vão na igreja para cumprir um ritual social, ou até mesmo rituais religiosos. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para não dar mais valor às tradições, aos usos e costumes, às constituições internas da igreja e esquecermos o verdadeiro evangelho de Cristo. Que nós possamos ter nossos olhos espirituais abertos, meus irmãos, que nós possamos conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus e praticar. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.